Ao vivo em ambos, Instagram, Facebook. Hoje, mais uma vez, mãos limpas, nenhuma anotação sequer. Tudo como vier à cabeça. Eu até pensei semana passada, assim que recebi a gravação do podcast do Semideus, em tecer alguns comentários, mas entendi desnecessário, porque a mensagem deixada por ele fala por si só, e a tentativa atrapalhada de se comunicar com a população e de trazer transparência para a nossa gente, né, culminou em mais um espetáculo, um teatro de horrores. E confesso a vocês, eu não assisti, aliás, eu não ouvi mais do que 1 minuto do podcast realizado pelo apresentador imparcial e pelo semideus Nelson Alves Lara. Muito bem. É uma tentativa de se comunicar com o público, né? Vamos ver qual será a habilidade que ele domina para realmente se mostrar convincente para a população guapeense. Melhor, não precisa nem de ter habilidade nenhuma, isso não é o preponderante. O preponderante é ser sincero em suas palavras e vamos ver os próximos capítulos, o decorrer dessa novela e dessa tentativa do prefeito, né, dessas aparições através de podcasts gravados apenas por áudios e essa gravação maravilhosa que chegou ao meu conhecimento agora há pouco. Me mandaram o link e como eu sou bloqueado nas páginas do excelentíssimo senhor Semideus, eu não consegui ter acesso. Mas o pessoal baixa, né, e divide aí nos grupos e obviamente eu dou uma corrida de olho até quando o meu estômago aguenta. E esse eu confesso, eu assisti ele todo. Eu não sei se eu vi na íntegra, porque o que chegou ao meu conhecimento, salvo engano, tem 2 minutos e 50 segundos. Menos de 3 minutos, aonde o prefeito tenta, de uma maneira muito convincente, gravar na MG 170, que todos nós sabemos que é uma rodovia de responsabilidade do governo do estado, mostrando, né, que de fato a rodovia está em situações precárias, para cobrar do nosso governador Romeu Zema. Muito bem, político é isso. Tem que cobrar mesmo, prefeito. Bacana, gostei de ver a sua aparição, gostei de ver a sua preocupação para com a nossa gente, né? Uma pena essa preocupação que você demonstrou, e eu me recuso a chamá-lo de senhor, nesse vídeo hilário, não ser condizente com as suas atitudes, né? Porque a MG 170 trata-se, né, de uma rodovia estadual que corta o nosso município, mas nós estamos falando de um trecho de 12 ou 14 quilômetros, salvo engano, que ainda faltam para ser asfaltados. Muito bem. E os 45 quilômetros, ô prefeito, da nossa rodovia municipal, que dá acesso aos moradores da comunidade Santo Antônio, Jacutinga, Barreirinho, prefeito, aonde você tem seu sítio, aonde o meu sogro também tem. O que o senhor acha de comentar, senhor não, o que você acha de comentar a respeito da qualidade dessa estrada? Bom, tem mais a estrada que dá acesso à Serra dos Macacos, tem mais a estrada que dá acesso à comunidade de Aguiar e Boa Vista, tem a estrada que dá acesso à comunidade de Areias e Volta Grande, inclusive, prefeito, crianças estão tendo que se locomover a pé de madrugada, mais de 800 metros, ou seja, quase 1 quilômetro, porque você não dá manutenção nas estradas, e se essas crianças estão indo na escola, é graças ao prefeito de Licínia, e não graças a você e a sua equipe, prefeito. Estradas dos Pereiras, estradas da Santa Bárbara, a estrada da Volta Grande, para não comentar a respeito da pior de todas, sem sombra de dúvida, a estrada intermunicipal, cujo tema e referida estrada
tem formalizado um projeto de lei de colaboração mútua entre municípios de Guapé e Capitólio, projeto este que eu votei a favor, mas que se fez alguma coisa, fez o prefeito de Capitólio, porque você não fez absolutamente nada. Inclusive eu passei nessa estrada esse final de semana e ela está simplesmente deplorável e de longa data, tenho todos os ofícios que encaminhei ao seu gabinete, ao seu conhecimento com relação à precariedade das estradas rurais do nosso município. E você vem agora nesse vídeo bonitinho. Isso daí é stand-up, prefeito? Se for, você leva jeito. Eu aconselho você a dar sequência. Quem sabe a gente não liga lá pro Danilo Gentili, ou para algum programa que trabalhe melhor esse lado de humor, porque se você mostrou uma habilidade até então, a única habilidade que eu vi foi essa, porque se isso não é para rir, é para chorar. Governador Romeu Zema, porque ele é administrador de empresa privada, empresa que trabalha com dinheiro. Não, a prefeitura não trabalha com dinheiro. A diferença é que a empresa do governador Romeu Zema, ela gera divisas, ela gera emprego, ela gera renda, e ela sim trabalha com dinheiro, mas diferente do dinheiro que você trabalha aqui, prefeito. O dinheiro de lá é produzido através do trabalho dele e da família dele. E aqui da prefeitura é produzido através do nosso suor, do nosso trabalho. Por isso você rasga e joga fora com essa facilidade que você faz. E infelizmente a maioria dos patetas batem palma, aplaudem a bizarrice, a insanidade, a sua loucura desmedida, essa sua vontade, né? E essa sua incapacidade de entender que esses que estão lhe auxiliando estão cada vez cavando mais fundo o buraco aonde você está enterrando a sua vida pública, porque ela vai ser muito bem soterrada. Tenho certeza, eu terei o prazer de jogar a última pá de cal por cima dela. Por mais que vocês estejam comemorando, achando que estão por cima da carne seca, porque tem acesso, porque vocês têm trânsito em alguns locais que eu ainda não consegui ainda. Por mais que vocês tenham acesso à chave do cofre, que a administração pública de Guapé, infelizmente, não existe, porque isso não é administração, mas trata-se de dinheiro também, prefeito. E aqui, sem nenhum papel, sem desviar o meu olhar, acompanhem comigo, busquem em algum site, se é que eles estão operando, lá o PPA, Plano Plurianual, para o prefeito que falou que eu não entendo nada de orçamento, ele demonstra cada dia que não tem a mínima noção de absolutamente nada. Plano Plurianual, que trabalhará a projeção de receitas e despesas para os próximos 4 anos, inclusive o coitado ou a coitada da próxima prefeita terá que trabalhar com plano plurianual votado por nós, né? Que desceu do Executivo Municipal, ou seja, que veio das mãos do excelentíssimo senhor Semideus. Muito bem. Obviamente, eu não me lembrarei de números exatos, mas se eu errar, eu acredito que vai ser por pouco. 26 milhões para estradas e 28 milhões ou 22 milhões. Vamos falar de 25 e 25. Vamos falar de 50 milhões, porque aí vai ficar um número mais aproximado. De previsão orçamentária no plano plurianual que foi votado em 2021, para estas duas pastas, 50 milhões, viu, prefeito? Mais 6 a 7 milhões, vamos falar em 7 milhões de royalties vezes 4, 28 milhões. Então estamos falando aí da bagatela de 78 milhões de reais. Vamos arredondar para baixo, 75 milhões de reais para você, incompetente, insano, promover o básico, o mínimo do mínimo do mínimo para nossa gente. E o que você fez? Nada, só enrolação, embromation, somebody love. O que me deixa mais triste é que aquele ditado que gente boba e estrada ruim não acaba, torna-se cada vez mais real, porque apesar de não ter acesso às redes sociais do prefeito, no link que foi compartilhado no grupo
de WhatsApp, Guapé precisa de você, mostra lá bastante claro que teve 30 curtidas em cima da transmissão do prefeito. Então, uma salva de palmas para vocês, 30 ou mais, que aplaudirão esse débil mental frente às bizarrices cometidas no nosso município. Gravar perto de uma ponte, mostrando estrada ruim, cobrando de um governador que conseguiu, graças a Deus, e a competência administrativa que ele já provou, não só como empresário, mas também como governador, um dos políticos mais respeitados no nosso país e quem sabe um dia, se Deus quiser, um futuro presidente, para ver se alguém capacitado, se alguém com noção administrativa e com coração e simplicidade, aquela humildade bonita do governador Romeu Zema de conversar com pessoas humildes e não morar no palácio, sabe, prefeito? E não mandar um helicóptero aqui para Escarpas pegar filho ressaqueado depois de Sodoma e Gomorra de final de ano, como o ex-governador Fernando Pimentel fez, prefeito. Dele você não falou nada, prefeito. Do caos que ele colocou o nosso estado de Minas Gerais, agora vem apontar o dedo e atacar o governador que tem dado um dos melhores, quiçá o melhor exemplo de administração pública nesse país. Só pode ser piada. Não, piada não é loucura pura. É insanidade pura. E se infelizmente ainda não temos essa ligação, é porque infelizmente não temos políticos com culhão suficiente. Porque eu mesmo sem estar em cargo eletivo, eu sou recebido, eu converso com a equipe de governo quase toda semana, eu estou falando com algum deles. Eu nunca vim aqui fazer publicidade em cima da MG 170, porque eu não sou canalha como a maioria de vocês são. Eu só trarei essa informação a partir do momento que ela estiver oficializada, tal qual foi a obra que eu tive o prazer de participar da assinatura do governador Romeu Zema, tá, prefeito? Lá na cidade de Três Pontas, que inclusive você esteve lá também e estava mais vendido do que filho de P. Ponto em Dia dos Pais. E graças a Deus, acredito que deu para você notar que eu fui muito bem recebido, tanto pelo governador, quanto pela equipe de governo, quanto por pessoas que eu nem conhecia. Muito bem, prefeito, se nós tivéssemos um corpo político na nossa cidade realmente comprometido, se o prefeito da nossa cidade realmente tivesse apoiado o governador Romeu Zema e não ter pego carona como você fez, porque no material de campanha que você distribuiu junto à sua equipe, o número que estava lá era o do Calil, não era o do governador Romeu Zema, não. Mas para tirar foto e aproveitar do nome, do bom nome político do governador Romeu Zema, você estava lá também, igual a hiena, igual o urubu em cima da carniça, né? Oportunista, que flerta com Deus e com o diabo, não sabe aonde você quer caminhar. Aliás, sabe muito bem, né? Só chega próximo às pessoas de bom coração para ver se essa imagem possivelmente impregna em você para você tapear mais pessoas, que é o que você faz com uma maestria que, sinceramente, isso daí eu tenho que te aplaudir. Você ainda continua enganando, né? Aquela parte, gente boba, estrada ruim não acaba, né? Teve 30 aí dando like na sua publicação. Realmente, esse like deve ter sido por quê? Porque a sua oratória é muito boa. Deve ter sido por quê? Porque a sua narrativa foi toda verdadeira. Ou deve ter sido porque você é muito bonito, é um homem assim provido de beleza física exacerbada, tal qual Brad Pitt, Tom Cruise, né? Um Reinaldo Gianecchini, para falar dos nossos atores locais, né? O Matheus Nastergaile não é muito bonito não, mas o Celton Mello, né? Talvez tenha sido, talvez essas 30 pessoas tenham achado você bonitão a ponto de ir lá e dar like. Ou quem sabe foi os seus capachos que são pagos para fazer isso, porque só pode ter sido. Porque uma pessoa em sã consciência nunca aplaudiria aquela mentira que você contou durante os 2 minutos e 50 segundos que eu assisti. Se é que o vídeo não foi mais longo do que isso. Então, prefeito, você não tem moral para falar absolutamente nada de ninguém. E não que eu não deseje que essa rodovia seja asfaltada, muito pelo contrário. Porque mesmo não estando mais em cargo eletivo, eu continuo cobrando. Continuo ligando para a equipe de governo, continuo falando com as pessoas que podem estar intervindo por nós, para que um dia esse sonho seja realmente materializado. Agora, você
que tem o disparate de fazer quase 20 milhões de financiamento, isso em se tratando apenas da promessa de asfaltar de Guapé Santo Antônio, sem contar os financiamentos N, né? N financiamentos que foram feitos por você para fazer essas obras porcas que são feitas na nossa cidade, tal qual praças, tal qual esses recapeamentos que já estão todos esfarelando, como você mesmo disse, né? Se dirigindo a um ex-vereador e empresário que nós não temos nada a ver com isso, porque lá não é área pública, mas você foi lá dar pitaco. E tantos outros financiamentos mais. Ah, os 150 mil reais que você pagou para uma empresa, sabe? Eu já estou por dentro disso daí, viu, prefeito? Eu já estou por dentro disso daí. A gente já está pesquisando. E tantas outras cositas más, né? Não teve a competência para trazer a ampliação para a gente ter o direito de beber água limpa. A cidade das águas, onde falta água, é o único local no mundo. É o único local no mundo, em uma ilha, as pessoas não terem água limpa na torneira. A cidade onde um tirano cria um imposto através de uma canetada, como se pudesse mudar as leis pela única força da palavra dele, mas ele disse, né? Ele deixou isso claro para qualquer um que queira ouvir ou que tenha ouvidos para poder ouvir. Não se importa com lei, faz o que eu mando. Muito bem, senhor tirano. Senhor prefeito Nelson Alves Lara, você tem uma reputação muito ilibada para usar o nome do governador Romeu Zema, para difamá-lo, depois de ter usado da imagem dele, da maneira como você usou, para conseguir o que você queria. Usou da imagem dele, pediu o voto para o Alexandre Calil, e agora, depois que passou as eleições, vem fazer gracinha, difamando a imagem do governador, para poder esconder a sua incompetência. Você está achando que a população guapeense esqueceu das condições que estão as nossas estradas rurais? Você está achando que as crianças eu digo porque são bem mais jovens do que eu, os trabalhadores lá da Volta Grande que precisam trabalhar para ajudar os seus pais nos sítios e que querem vir estudar à noite e que você ceifou o meio de transporte deles? São tantas as informações, as pessoas que são negligenciadas ao acesso à saúde, as nossas crianças lá da comunidade de Areias, que nós tivemos que procurar o prefeito de Licínia porque você é tão incompetente, incompetente e covarde, que se esconde. Agora vem criando um podcast, tenha mais criatividade. Se eu ainda sou ouvido para a população, é porque tudo que eu fiz, prefeito, foi de maneira espontânea, tal qual eu estou fazendo agora. Eu vou virar o telefone aqui para quem está me acompanhando no Facebook. Olha lá, ó, meu equipamento aqui no Instagram. Agora eu vou mostrar para o pessoal do Instagram qual é o meu equipamento. Tá aqui, ó. É desse jeito que eu faço, ó. Eu até tinha comprado um microfone, uma mesinha de som, mas, para ser muito franco, não está sendo necessário tanta aparelhagem, tanta pirotecnia, criar transições de slides para poder estar mostrando para os senhores. Isso é desnecessário. Quem não enxergou ainda, continuará no mesmo nicho desses 30 que estão dando like lá pro prefeito. Infelizmente, gente bobo e estrada ruim não acaba. O que nós precisamos lutar é para ver se a população que votava por ausência de informação, agora com a informação, passa a enxergar as coisas com um pouco mais de clareza e passa a escolher melhor os seus representantes. Porque não é só o Nelson. Não tenham dúvida disso. Hoje, o Nelson Alves Lara, prefeito, ele é o menor dos problemas que nós temos aqui em Guapé, o menor deles. Ele já mostrou, ele já provou a incapacidade, e aqueles que o cercam publicamente já têm esse mesmo estigma que ele carrega. O problema maior são aqueles que estão nos bastidores, são pessoas que estavam teoricamente próximas a nós. Esses sim serão o grande problema, porque na hora exata eles tentarão de todas as maneiras difamar aqueles que realmente têm amor no coração, aqueles que realmente têm um ideal digno, limpo. Aparecerá oportunistas, hienas, urubus carniceiros, de tudo quanto é lado.
serão apresentados aos senhores os mais diversos candidatos com rostos angelicais, com fotos que o dinheiro pode produzir, com transmissões que o dinheiro pode pagar, com articulações entre pessoas inescrupulosas, entre alianças de demônios que já estão sendo consolidadas e não tenham dúvida que não estão. Só que o desespero deles é tão grande que eles sabem que tudo o que eles fizeram e o que eles deixaram de fazer também, desta vez está público. Graças a Deus, em primeiro lugar, e graças aos gênios que possibilitaram essa ferramenta maravilhosa, né? Internet, e aqueles que tiveram a genialidade de trabalhá-la de maneira que cada um de nós, meros mortais, possamos ter acesso a uma ferramenta que nos dá o direito de fala, que nos dá o direito de comunicação, sem maquiagem, sem marqueteiro. Olha, toma aqui o café no copo de requeijão, porque isso daqui comunica com o público mais pobre. Ó, você vai usar essa gravata aqui, porque essa cor aqui, aliada a essa, são estudos científicos que faz vocês desejarem algo mesmo antes de saberem que estão desejando. É a boa e velha propaganda que entrou e continua entrando nas nossas casas, inclusive através da internet. Isso antes era concentrado através da velha mídia. Isso é ciência. Isso é trabalhado. Tem gente que estuda uma vida inteira para poder saber vender, e eles vendem sem o menor escrúpulo, sem o menor pudor. Não interessam se o produto que eles estão entregando é bom ou ruim. E principalmente na política. Isso está cada dia mais claro. Graças ao bom Deus, como acabei de dizer, e graças à tecnologia, houve uma quebra, mas não é o suficiente. Se vocês que nos acompanham não se derem ao trabalho de conversar com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seus tios, com suas avós, e fazer com que essas informações propaguem de tal maneira que todos tomem conhecimento das atrocidades cometidas no nosso município, os senhores cairão novamente na mesma vala. Vai ser mais um rostinho bonito, ou mais aquele rostinho, nossa, ele é um homem simples, ele é do povão. Cadê o homem do povão? Que eu não paro de receber reclamações, pedidos de socorro da população mais humilde. Cadê o homem do povão? Que está deixando gente humilde sem estudar? Cadê o homem do povão que não promove o acesso para os nossos agricultores? A agricultura familiar, já que ele faz questão de dividir, e a imbecil daquela, que não preciso dizer quem é, consegue colocar divisão entre pequenos e grandes produtores, como se agronegócio fosse apenas os grandes, como se o pequeno não fosse um elo dessa cadeia tão importante que nós temos. A imbecilidade desse povo é tão grande que, sinceramente, às vezes eu imagino que não vai ter fim. De fato, eu não acredito que a imbecilidade deles terá fim. Mas nós não podemos deixar os nossos irmãos que ainda não tiveram as informações suficientes para entender que política se faz com cara limpa, é tendo coragem de afrontar um sistema opressor que tritura cada um de nós. Que a hora que você chega lá na Santa Casa e não tem a estrutura necessária para ser atendido, a culpa é desse sistema, a culpa é dos covardes que não se posicionaram. Não adianta nada ficar escondido agora e aparecer o ano que vem como paladino da justiça, não. Isso não é fazer política, isso chama-se oportunismo barato. E vocês precisam estar atentos. Bom,
Me alonguei muito mais do que devia, já estou com a boca seca, já não trago nem água mais para não ficar aqui feito feito pobre na chuva, lavadeira quando perde o sabão, né, como diria o dito popular. O que eu tinha para falar para os senhores é isso, e eu só resolvi falar agora, só coloquei uma camiseta e liguei aqui os 2 telefones para poder me comunicar com os senhores mais uma vez. É lamentável, eu só posso dizer que é lamentável. Eu não estou vindo aqui bajular político não, tá, pessoal? Eu tenho os meus ideais e eu nunca idolatrei e nunca idolatrarei político algum. Tudo de bom que um político faz é obrigação. Mas, frente a tantos políticos corruptos, vagabundos, inescrupulosos, eu não posso deixar de enaltecer aqueles que eu acredito, tal qual o Carlos Sampaio, o Marcel Van Hatten, governador Romeu Zema e alguns outros que ainda confio. E, pior ainda, eu não poderia deixar de trazer a minha opinião frente a mais essa loucura produzida pelo gênio da comunicação APS. Excelentíssimo senhor semideus Nelson Alves Lara. Toma vergonha, prefeito, tira a bunda da cadeira, troca esse Corolla numa Hilux e vai dar uma volta nas estradas rurais municipais de Guapé antes de abrir a boca para falar do nosso governador. Tenho dito, muito obrigado mais uma vez a atenção de cada um dos senhores, fiquem todos com Deus, excelente semana e vamos retomar o controle.